Olá, seguidores. O RPR segue em queda livre, hein? Furou o piso dos R$ 60 aqui nessa quarta-feira. E aí, será se o Urcão faliu? Nesse vídeo vou fazer aqui alguns comentários sobre essa situação e também vou resumir e dar minha opinião sobre alguns pontos importantes que estão falados lá na live entre os gestores e o Baroni. Então bora lá, aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui é a minha posição sobre o fundo, eu não puxo site de gestão nenhum, tá? Eu apenas estou otimista aqui com o RPR11 por convicção. E o que eu acredito pode ser resumindo aqui nessa frase, que o Urcão virou Urquinha, mas não virou um hectare, tá? Os gestores erraram, mas o fundo não está tão ruim e seus fundamentos parecem que estão melhorando. Pelo menos para quem vê as lives, e se os dados que eles apresentaram são verdade, acredito que o RPR11 está melhorando, tá? Mas então vocês poderiam me questionar, então por que que a cotação do fundo não para de cair? Por que que a cotação não subiu? E para mim acho que é uma combinação de aversão a risco, que está muito grande aqui no momento atual, e uma vez principalmente por falhas de marketing. Então, vou focar aqui agora nesse segundo ponto. É, Porque é o seguinte, o que a massa do mercado, a maioria dos cotistas de FPRV, é o rendimento que só cai e a cotação seguindo essa queda no rendimento, né? E o relatório judicial não noticia as boas novidades, como a entrada de um investidor no FII de residência, algo que os gestores estavam procurando há bastante tempo, e só teve uma notinha lá naquele quando está falando sobre os comentários do ativo de risco, algo que deveria ter merecia até mesmo um fato relevante. Aí na live mensal inclusive na última que eles apresentaram um monte de gráfico fundamental para entender a recuperação do fundo, como esse daqui que eu estou mostrando, que mostra o valor que foi redirecionado do rendimento para as obras, que se o fundo tivesse recebido esse valor, você teria pago entre 1,30 e 1,40 aqui nos últimos 6 meses. Isso aqui é um dado que certamente irá animar bastante o mercado. No entanto, o pessoal que vê a live aqui dos gestores aqui é o quê? É uns 2.000 pessoas no máximo. É uma live pesada, mais de uma hora. Acaba que muita gente nem não sei se chega nos pontos fundamentais. E desses 2.000, quantos que entendem o que que foi dito lá? Uns 500 ou 1.000 devem entender o que que é falado lá. Daí os gestores têm oportunidade, fazem uma live com o Baroni, que foi assistida aqui por mais de 8.000 pessoas e deve estar aumentando esse valor. No entanto, a live ela não apresenta um único gráfico daqueles que eles apresentaram na live com o gestor, algo que seria fundamental para entender, né? E se com os gráficos é difícil o pessoal não especializado entender o que está acontecendo com o fundo, essa questão do redirecionamento do lucro para as obras, o que acabou impactando o rendimento. Imagina apenas no bate-papo lá, apenas palavras, apenas explicando, sem utilizar nenhum recurso gráfico ao lado para explicar. O pessoal não entende. Então, acho que falta muito tato aqui dos gestores com investidores pessoas físicas. Eles têm que entender que eles não estão conversando com pessoas que estão dedicadas a estudar fundos imobiliários, o mercado imobiliário. Você tem que entender que a maioria do pessoal da pessoa física só quer ler o relatório gerencial ali, chegar em casa, receber o rendimento dele em paz e que não tem conhecimento para interpretar esse tipo de coisa, né? Acabou que a live teve o efeito inverso ao desejado, por conta de algumas coisas que eu já vou até comentar. E um detalhe importante sobre essa live dos gestores com o Baroni é o que eu já percebi, é que o gestor que faz erro grave, ele não dá as caras em live com gestores, com influenciadores, principalmente influenciadores grandes, né? Por exemplo, o pessoal da Hectare, quando começou a ficar evidentes os problemas lá, nunca mais apareceram publicamente. Os gestores da Valora também sumiram quando começou a dar BO lá com o caso da Languiru, e só voltaram depois que as coisas já estavam bem mais arrumadas, né? Depois melhoraram bastante. Que os próprios gestores do RPR11 também sumiram aqui das entrevistas. Tinha bastante tempo que eu não vi a entrevista deles aqui, apenas a live mensal deles. Mas se eles estão dando entrevista agora,
é porque eu acredito que certamente eles estão mais otimistas com o futuro do fundo. Senão estariam fugindo aqui de dar as caras, tá? Então, por falar em live, agora eu vou aqui para uma segunda parte do vídeo em que vou comentar alguns pontos aqui dessa live com o Baroni. Alguns pontos que não estão nem no relatório gerencial e nem na live mensal dos gestores. O primeiro ponto não poder ser outro que não fosse o momento aqui em que um dos gestores acabou entregando que não tem cotas do FPR11 e ele justificou que não tem por morar nos Estados Unidos, que por ter custa em dólar, para ele não fazer sentido ter o RPR11, mas que tinha um outro fundo deles lá no exterior. Mas mesmo assim, o pessoal não perdoou, né? Os investidores. Além de não ter cotas aqui do fundo, ela ainda estava querendo gerir o fundo lá dos Estados Unidos. E realmente isso aqui pega muito mal. O pessoal pegou bastante isso aqui no pé lá no Clube FI. E é esquisito mesmo. Outro ponto também, comentar que 4% da carteira se encontra inadimplente, mas que apenas o CRI Cristal vai precisar fazer a execução das garantias, que no caso aqui, ó, Cristal Residence, que é apenas 0,5% do PL, mas que eles têm aqui alguns outros ativos em que há uma maior recuperação dos valores vestidos, né? Mas que a situação está feia mesmo é nesse Crystal Residence, em que eles tentaram negociar, mas não conseguiram. E outro momento importante foi quando eles disseram que se não fosse a questão das obras, eles teriam distribuído uns R$ 4 a mais nesse ano. Então, eles deram até os meus lados que se eles distribuíram R$ 10 até o momento, acho que realmente faz sentido, teve a distribuição até outubro, né? Eles estão distribuindo 14. Então, acho que é algo que faz sentido, já que eles mencionam em um dos gráficos da live que em 6 meses acumularam 2,29 por cota de valor não distribuído pelo rendimento. Então, se a gente projetar que isso é para 10 meses, daria um valor que é mais próximo dos R$ 4 por cota que o fundo deixou de distribuir. Comentaram também que faltam 40 milhões para completarem as obras dos ativos que ainda necessitam. E como o fundo tem redirecionado algo como uns R$ 6 milhões por mês, então a estimativa desses 6 meses de rendimento impactado pelo redirecionamento é até que de certa forma factível, né? Ok? Voltando aqui para outro ponto que pegou mal, foi quando eles deram a entender que não estavam assim tão preocupados com o rendimento e que o foco era nas obras. E não é a primeira vez que eles falam algo do tipo assim, nas lives mensais, eles também já davam essa mancada, essa bola fora aqui. E olha, eu concordo que na situação que o RPR11 se encontra, que os gestores colocaram aí, por terem entrado em muito ativo que necessitava de obra, mais do que o fundo tinha de caixa, é realmente melhor primeiro você resolver as obras e depois disso resolvido, você partir para se preocupar com o rendimento. Mas da maneira que o gestor falou aí, pegou mal, sabe? Ele tipo assim deu assim, um jeito que falou para parece que não o rendimento não é algo importante, sabe? Talvez você podia falar que realmente o foco atualmente nas obras, mas que será um passageiro que depois ele seu foco é nos rendimentos. Talvez o mercado talvez não teria reagido tão mal. E até porque quem comprou o RPR11 queria um fundo de crédito para ter renda, né? Não foi quem comprou o RPR11 não estava querendo um fundo de desenvolvimento para ter que lidar com as coisas de obra, andamento de obra. Foram eles que inventaram isso aqui no meio do caminho, quando eles estavam querendo lançar um fundo de desenvolvimento, mas que acabou dando ruim. Acabou e eles decidiram por colocar isso dentro de RPR11, algo que não deu muito certo, né? Enfim, seguindo aqui, uma atualização sobre FDIC Residência. Eles comentaram que os recursos das obras lá no Paraná estão ok, então, então por lá já está bem mais adiantado, deve concluir as obras no mês de 2025. Então, isso aqui já ajuda bastante. No entanto, agora é arrumar para as obras lá em Fortaleza.
Tem uma questão que eles estão tentando crédito público, mas que isso aqui é muito difícil, então não dá nem para contar com isso aqui, é muita burocracia, mas vamos ver quais serão os próximos passos aí. É, enfim, acho que de importante foi isso na live. E concluindo, acho que o RPR11 tem seus problemas, tá? Mas para mim o mercado já exagerou bastante. Considerando uma cota aqui de R$ 60, que é uma punição de 40% sobre o VP. Eu fiz até umas projeções, simulações aqui do yield do RPR11. Se eu pagasse 90 centavos, que é o yield mais ou menos que está pagando agora, a gente teria que um day de 1,50% ao mês. Se for R$ 1, daria aqui 1,67% ao mês. Em que eu coloquei que acho que esse valor é bem provável em novembro e dezembro, devido ao IPCA elevado de setembro e outubro. Então, acho que para agora, para esse ano, eu espero aqui mais ou menos em média, espero aqui R$ 1. Para 1,30, que é o valor que eles teriam distribuído se não tivessem acontecendo esse repasse para as obras. Teria aqui mais ou menos 2,17% ao mês de rendimento. Coloquei aqui até 1,40, aqui rendendo 2,33 ao mês, mas aqui já considerei como recebimentos atrasados, né? E todos esse mês aqui a gente deixou de receber se começasse a retornar esse lucro para a gente aqui depois de toda essa espera. Teria aqui um lucro bem elevado, né? Então é isso. Se os dados que os gestores trouxeram forem realmente verdade, acho que o RPR11 deve performar muito bem já em 2025. Então foi isso, galera. É, Reforço que aqui considerando que os dados que estão passando para a gente é verdade, tá? Então foi isso. Espero que tenham gostado. Deixe sua curtida, se inscrevam. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.